paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 12h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, e agora com mais de 12 minutos no final da live de interação com todos vocês, respondendo suas perguntas sobre as Escrituras Sagradas, com porquê, para quê e como, ou sobre uma de nossas mais de 40 questões, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, independente da rede social que estiverem nos acompanhando, pois estamos ao vivo agora em todas elas, para mais de 25 países, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica os fundos dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente em atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Pois lembrando também que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu não sou pastor abençoado, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos sendo apenas um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra revelada ao coração de todos vocês que precisam e necessitam. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, pois toda live são sorteados números dos rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Deus, que são esses papéis brancos com letras vermelhas, ímpar e pares. Milena, por que rebanho? Por que bendito? Rebanho, palavra do Senhor Jesus, João capítulo 10. Nós somos os seus rebanhos. E também
a classe de promessas, os benditos, Mateus 25, do 31 ao 46, os benditos do Pai, que em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E eu sorteio também um livro e um capítulo que será meditado para a meditação dos rebanhos sorteados e também será para ministração durante esta live. E para você ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta você deixar nos comentários escrito o seu nome, dizendo eu, aí você escreve seu nome, não precisa ser ele completo, tá? Só seu primeiro nome já é o suficiente. Sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número e coloco o número de 1 a 12 do rebanho do qual você faz parte. E você também, além de estar recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, e também as orações no decorrer da live, você continuará recebendo orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para crer no Senhor, como está escrito, examinem lá em Mateus capítulo 12, para verdadeiramente ajuntar a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, que fazem a obra do Senhor Deus. E saibam que estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que são denúncias em que estamos já há mais de um ano oferecendo dinheiro na internet, que o prêmio dela já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. Para que oferecer dinheiro e por que um valor tão alto? Pois devemos lembrar que esse valor não é alto, porque hoje em dia não paga o cachê de um cantor ou de um jogador de futebol. As mais de 40 questões, elas verdadeiramente estão aí para a sua salvação, a sua edificação, a sua prosperidade, a sua vida eterna livre, diferente do salário do jogador de futebol, que é só momentâneo e é para ele o salário ainda, não te edifica em nada. O máximo pode dar uma alegria momentânea quando o seu time ganhar, mas aí, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? É isso que devemos estar sempre focando, a prioridade. E o fato de oferecer dinheiro é bem simples. A nossa palavra é sempre sim, sim e não, não. Para que vocês façam prova de nós, do nosso caráter. Vejam a seriedade e a sinceridade com que estamos apresentando tudo isso. Pois se verdadeiramente, de que adianta... Porque eu acabei lendo ali, eu acabei perdendo o contexto. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. Rapidinho, como a mensagem falou, Jesus é o caminho, verdade e a vida, Deus em primeiro lugar. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também
ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, em Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição desta live. Nas outras redes sociais, basta abrir o meu perfil, ir na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Perdão, mudei o foco. Onde você vai encontrar no vídeo fixado no @as_sem-ovelhas ou no @milaofertadim o vídeo fixado com as informações necessárias. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois, como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E a abençoada que quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, entre em contato conosco no privado de nossas redes sociais, pois verdadeiramente a nossa produção vai estar retornando o contato, dizendo as informações necessárias e tirando também as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalho e emprego. Todos têm oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos também terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não, a franquia não é de igreja, mas nós temos também, somos um grupo de empresários que temos franquias em todos os ramos, o alimentício, no setor de mercadoria, de todo o setor. Todo o setor financeiro. Vamos dar início à oração para darmos início às ministrações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou estar dando início ao sorteio dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os benditos de número ímpar, para que todos vocês saiam com, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que eu estou sendo aqui apenas um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para
todos vocês terem oportunidade, terem alimento na palavra do Senhor Deus, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E no final desta live, eu vou estar respondendo suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre a palavra do Senhor Deus e interagindo mais com os comentários. E vamos ao sorteio dos benditos, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A pessoa perguntou, você acha que a gente deve estudar a Bíblia? Eu não acho e está escrito. João 5, versículo 39. Examinais as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas da vida eterna. Aposto? Examinar uma coisa e estudar outra, tá? Exatamente. E vamos aqui ao livro a ser ministrado nesta live. E quando estuda, vai buscar outro livro secular, aí dá ruim. Aí é um problema. Mas ele foi específico, estudar a Bíblia. E o livro a ser ministrado é o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês que precisam e necessitam. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos desta igreja virtual, @Igrejas Benditas, continuam recebendo orações mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote, orações para aqueles que são seguidores ou inscritos. E o livro é o livro de Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, se você escolheu o número para o rebanho bendito par de número 4, Provérbios, capítulo 21. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, Provérbios, capítulo 22, para a sua meditação. Não, abençoado, examinar, ele quer escrever, examinar você só olha, estudar você olha e compreende o que está escrito nela. Não. Examinar, você examina com muita atenção, por acaso... Faz comparação com os outros. Exatamente. Você faz comparação, você discerne as escrituras sagradas. Por ela mesma. Por ela mesma, exatamente. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 7. O pastor presidente é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pois ele afirmou que é um só rebanho, um só pastor, e ele é. E qualquer outro que não entre pela porta, que não seja o verdadeiro pastor, é o mercenário e mentiroso e ladrão. Então, verdadeiramente, João, capítulo 10, somente ele é o nosso pastor. E vamos à oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos estar dando início à ministração. Vamos aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer desta live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu vou mudar aqui. Vamos à ministração no livro de Provérbios, capítulo 21, do versículo 21 ao versículo 27.
O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Provérbios, capítulo 21, há diversos temas muito importantes, pois aqui fala sobre a nossa palavra, a nossa iniciativa, a nossa intenção e a prática da palavra do Senhor. Pois aqui no versículo 21 está escrito: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Palavra do Senhor Jesus, pois Ele é a vida. Aqueles que guardam e praticam a sua justiça, aqueles que são bons, são aqueles que verdadeiramente Ele recebe no lugar que lhe foi prometido desde a fundação do mundo. Aquele que Ele e o Pai vêm fazer morada dentro de nós. E aqui ainda deixa bem claro, a justiça e a honra. Pois aqueles que são justos, que praticam a justiça e a bondade do Senhor, verdadeiramente, esses o Senhor é quem entra para julgar a causa a favor daqueles que estão perante Ele. E a honra, pois o Senhor deixou bem claro que Ele nos honra aqueles que verdadeiramente se humilham, são exaltados. E aqui no versículo 22 está escrito algo também muito importante. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Pois verdadeiramente a verdadeira sabedoria que nos é concedida pelo nosso Senhor Deus é muito mais forte do que qualquer armadura. Pois verdadeiramente... Tiago capítulo 3. A importância que tem verdadeiramente a sabedoria do nosso Senhor Deus em nossas vidas. E Ele dá a sabedoria aos simples, aos humildes, aos mansos de coração. Mateus capítulo 11. E aqui a gente vê que aquilo que é material, natural, perece perante aquilo que é espiritual. E aqui também... Mateus 11, versículo 25 em diante. E aqui no versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Lá Tiago, capítulo 1, o varão perfeito que consegue refrear a própria língua. Pois nós devemos tomar cuidado no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, em todas as áreas e setores de nossas vidas. Devemos estar seguindo conforme manda a palavra do Senhor Deus e semeando para que possamos colher. Pois aqui no versículo 25 deixa bem claro: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. E lá em Mateus 16, versículo 24 a 27, o Senhor Jesus afirmou que Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que interage mais com os comentários, respondo perguntas com porquê, para que e como, sobre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Estarei sorteando no final da live, durante 12 minutos, eu interajo mais com os comentários. Agora de meia-noite 7 até 1h12, é focado em orações. É isso que eu tô acabando de falar. É focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Que o apóstolo tá ali no estudo, ele fica prestando atenção no estudo, ele lembra de falar alguma coisa, fala, sendo que eu acabei de falar. Vamos à ministração ao próximo rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores desta igreja virtual, @Igrejas Benditas, continuam recebendo orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o próximo livro é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Êxodo, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, Êxodo, capítulo 8, para a sua meditação. Nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios porque é bíblico e é a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês sem religiosidade, sem manipulação carnal, mundana, muito menos maligna.
Pois como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E nós estamos aqui, como em João capítulo 7. Aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Verdadeiramente, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 1 é a próxima a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. E vamos à ministração no livro de Êxodo, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel na sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Êxodo, capítulo 7, é importante para a gente ver como o Senhor está sempre no controle de todas as coisas e como verdadeiramente o Senhor nos concede poder e autoridade para praticarmos a sua justiça e fazermos conforme a sua vontade, para que nós sejamos verdadeiramente beneficiados, e não importa como o inimigo tente se levantar, quando nós estamos seguindo o caminho do Senhor, as suas palavras, o seu evangelho, a sua justiça, todas as coisas tendem a prosperar. Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 128, Tiago capítulo 1, versículo 25, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor, a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar para outras pessoas estarem recebendo a palavra do Senhor Deus e de seguir ou se inscrever para continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para que vocês possam estar compartilhando para outras pessoas e examinando as ministrações anteriores. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estarmos sendo a igreja do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, fazendo a nossa obra para Ele, pois Ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. E o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Daniel, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, Daniel, capítulo 8,
para a sua meditação. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E mais 12 minutos no final desta live, estaremos interagindo com os comentários, separamos para interagir com os comentários, responder suas perguntas sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrado agora, e estas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem salmos que são orações também, tanto é que lá no Salmo 72 ainda finaliza: findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. E vamos dar início à ministração no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Esse capítulo aqui foi ministrado, então eu vou dar início à ministração no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes sinais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 7 do livro de Daniel, nós vemos a profecia sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu domínio, o seu reino eterno, testificando as ministrações anteriores para demonstrar a soberania do Senhor Deus em todas as épocas, sempre seguindo um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, e que nós devemos fazer é nos submeter a Ele, à palavra dEle, ao Evangelho dEle, e a justiça dele e a vontade dele, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. A justiça dele é para verdadeiramente exaltação dos justos, e devemos estar sempre em espírito e em verdade, sendo seus verdadeiros adoradores em qualquer lugar. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das realizadas durante a live. Continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte para todos que são seguidores ou inscritos. E o próximo rebanho dos benditos a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação é o rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11, a estarem recebendo uma palavra do Senhor
para a sua vida, para aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E eu estou sendo apenas aqui um canal, como instrumento, para que vocês tenham uma palavra do Senhor para meditação, para interagir com a palavra do Senhor. Eu dou apenas uma introdução e é necessário vocês lerem o capítulo todo. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos que precisam e necessitam. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 12, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico, e é a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem religiosidade, sem emoção e sem sentimento carnal, mundano, muito menos maligno, mas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho do Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1, é importante para a gente analisar o posicionamento de verdadeiros líderes no Evangelho do Senhor Jesus. Um posicionamento sem mimimi, sem fragilidade, sem murmuração, mas com firme fortaleza, mesmo em meio à tribulação. Pois aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo deixou bem claro: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Pois como está escrito lá no livro de Judas,
capítulo 1 e único, versículo 3, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Devemos lembrar que o nosso Deus também é chamado de Senhor dos Exércitos. E nós estamos aqui para combater o bom combate, para verdadeiramente guardar a palavra do Senhor, para defender o reino dos céus e a sua justiça, para sermos fiéis, justos e verdadeiros. João 7, versículo 24, julgar sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Romanos capítulo 12, não nos conformar com o atual século, mas sim verdadeiramente perseverar e batalhar para que sejamos sempre vivendo neste mundo, mas focando na vida eterna, focando na nossa salvação e na salvação de nossas famílias, para que possamos ser a igreja do Senhor Jesus. E aqui, como está escrito no versículo 6, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. Aqui a gente vê a firmeza, a fortaleza, mas também uma certa suavidade, uma mansidão e longanimidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a mais honra e glória dele. Aqui também tem a humildade, a simplicidade, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E no versículo 4 ele deixa bem claro, como fomos aprovados de Deus, porque Deus prova os corações. Então devemos estar sempre lembrando que a nossa emoção e o nosso sentimento devemos guardar o nosso coração, para não permitir que a nossa emoção e sentimento abra brechas para o inimigo operar em algum setor de nossas vidas. Devemos estar firmes, guardando a palavra do Senhor em nossos corações. E o próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que eu dou sempre apenas uma introdução, é necessário você escolher um número, seja de um rebanho, de 1 a 12, que é sorteado durante a live, de 1 a 7, que é sorteado no final da live, para que você saia desta live com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para você meditar, para você aumentar a sua fé e ter muita fé também. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. E todos aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término desta live, basta estar se inscrevendo ou seguindo em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 8, Colossenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, Colossenses, capítulo 3, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É muito importante a participação, a interação de todos vocês, examinando as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que possamos verdadeiramente estar buscando Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é a próxima a estar sendo ministrada. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo aqui sempre de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada. E no final, mais 12 minutos para estar interagindo com vocês e respondendo as suas perguntas. E vamos à ministração no livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de Colossenses, capítulo 2, é verdadeiramente importante para a gente ter a atenção nessas falsas doutrinas, nesse falso evangelho, nessa falsa santidade que os líderes andam apresentando hoje em dia. Pois aqui o apóstolo Paulo alerta com toda clareza no versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. O que ele tá fazendo? Estão dizendo que o copo é mágico, porque parece cheio aí. Eu tô enchendo. Não tá aparecendo comentário nenhum aqui pra mim. Eu acho que a rede social travou. Vamos aqui à ministração, glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui no livro Colossenses, capítulo 2, versículo 8. O Senhor deixa bem claro, o apóstolo Paulo, perdão, gente. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo deixa bem claro: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Nós devemos verdadeiramente crer no Senhor como está escrito, meditar na palavra dele, nas escrituras dele, e não ficar tentando trazer coisa do ser humano, coisa do mundo, carnal ou maligna, para tentar justificar uma ação ou uma atitude, porque devemos estar justificados segundo a palavra do Senhor. A justiça do Senhor é o nosso Senhor Deus, verdadeiramente, quem nos limpa, nos purifica e nos santifica. E as nossas obras, os nossos frutos, devem bendizer sempre ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui no versículo 10, deixa bem claro: e estáis perfeitos nele. Devemos ser perfeitos também nas nossas atitudes. Então, muito cuidado quando o seu líder religioso chega e fala: ah, não existe ninguém perfeito, todo mundo é imperfeito. Então, tome cuidado, porque aqueles que estão em Cristo são perfeitos e são nova criatura. O velho já ficou para trás, agora é necessário se fazer novo. E é muito importante examinarmos as nossas obras, os nossos frutos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoado, ele fez uma pergunta que eu com certeza vou te responder. Só espera mais um pouco que eu vou finalizar as ministrações. E no final dessa live eu tô separando 12 minutos para responder suas perguntas, interagir com os comentários em todas as redes sociais, para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao último rebanho, rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1, a estar recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a toda criatura. E o livro é o livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para aumentar a fé de todos vocês e sermos a igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Neemias, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, Neemias, capítulo 13, para a sua meditação. Lembrando, no final da live estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas. E aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, para continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10. Bem que eu estranhei que o povo estava quieto demais ali naquela rede social, que eles não ficam quietos. Tá explicado, a rede social travou, não tá aparecendo nada ali pra mim. Vamos à ministração da oração de número 10. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Neemias, capítulo 12, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, do versículo 42 ao versículo 41 ao versículo 47. Neemias, capítulo 12, versículo 41 ao 47. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jezraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Neemias, capítulo 12, a gente vê toda a diversidade de ministérios e a importância de estarem todos eles interagindo, cada um conforme a sua capacidade, cada um conforme aquele lugar do qual lhe foi determinado. E também vemos a alegria do povo, cujo Deus é o Senhor. Quando o Senhor está em nós e nós estamos nele, a alegria dele, através da nossa... A alegria dele, ao se juntar conosco, ao vir a nós, a nossa alegria se torna completa. Então é muito importante a gente honrar esse Deus Todo-Poderoso, que nos concede a prosperidade, paz, saúde e alegria, e estarmos todos juntos em um só Espírito, não somente de maneira física, pois como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, devemos estar juntos em um só Espírito, glorificando e exaltando mais e mais o nome do nosso Senhor Deus. E vamos ao último livro a ser ministrado, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é uma meditação para todos nós. Veremos quais dos 9 capítulos do livro de Amós será para a nossa ministração e meditação. Livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, para a meditação do rebanho para a meditação de todos nós, seja do rebanho, não seja do rebanho. Livro de Amós, capítulo 8, para a nossa meditação nesta madrugada. Lembrando que eu dou apenas uma introdução, é necessário você examinar a palavra do Senhor Deus, interagir com as escrituras sagradas, para aumentar a sua fé e a trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença.
Oração de número 9. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, nessa live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos à ministração no livro de Amós, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui 1/6 de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, 1/6 de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos as cascas do trigo, jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Amós, capítulo 8, nós vemos a indignação do Senhor Deus em relação à injustiça, em relação a você priorizar mais aquilo que é natural, mesmo que aquilo que é necessário para o seu eu espiritual venha a perecer, mesmo que uma outra alma venha a sofrer. E infelizmente é o que nós encontramos nas igrejas hoje em dia. Os líderes religiosos que estão fartos de dinheiro, de bens, de posses materiais, mas vazios completamente da presença do Senhor e do Espírito Santo de verdade, porque os obreiros passam necessidade, as pessoas quando entram de um templo, da mesma forma que entraram, elas saem, se não pior, porque chega lá dentro, mandam dar o seu tudo, sendo que a pessoa já não tem nada. Então devemos examinar as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, lá em Atos. Que eles não pagam o salário dos obreiros. É isso exatamente. Não pagam o salário dos obreiros. Por isso que os obreiros passam necessidade. Dependendo de passar necessidade, que ele poderia passar necessidade até recebendo até o salário, tudo bem. O negócio é que eles não recebem salário e estão passando necessidade. Exatamente, por isso que é importante examinar lá as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, onde ninguém tinha falta nem necessidade de nada. E é através das obras que verdadeiramente conhecemos os frutos. E eu vou sortear, antes de sortear os números de 1 a 7, eu estarei apresentando a todos vocês uma das nossas mais de 40 questões em que estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, para que vocês possam estar fazendo prova de nós, do nosso caráter. E a oferta de número 31, que eu estarei apresentando a todos vocês. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da Palavra do Senhor Deus, e mais 12 minutos de live interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, respondendo suas perguntas com porquê, pra quê e como. Olha só, o Espírito Santo se mostrando presente até na hora do sorteio das ofertas. A oferta de número 31. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base na Bíblia Sagrada, que nos templos, igrejas feitas de paredes, construídas pelo ser humano, é necessário ter o alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus, o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles e você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar
basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem disponível em nossos canais. Agora eu vou sortear o número de 1 a 4. Enquanto isso, vão deixando aí nos comentários suas perguntas com porquê, para que e como, sobre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, ou sobre nossas mais de 40 ofertas, em que nós estaremos examinando e respondendo a todos vocês. E se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, é uma meditação para todos aqueles que escolheram o número 3 e também para todos nós nesta madrugada. Presta atenção nisso. Vamos aqui à ministração. Eu vou dar o recado para vocês enquanto vocês colocam suas perguntas aí nos comentários. Também vou te responder, abençoada, não esqueci de você. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem as orações durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também por ele. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até as 1h12 da madrugada, na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes estará na descrição dessa live. E nas outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, @Igrejas Benditas, vá na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que são mentiras. Não acabou, eu vou interagir e responder pergunta daqui a pouco. E
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao coçar, a secretarias de trabalho e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E deixa eu responder a pergunta aqui da abençoada, que ela falou: ontem na live foi perguntado sobre se vocês eram cristãos, e você disse que não eram. Não entendi a sua resposta. Poderia me explicar, por gentileza? Com toda certeza, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nós somos seguidores e praticantes do Evangelho e da Palavra do Senhor Jesus, o Cristo. Nós cremos no Senhor Deus, como está escrito, e ao examinar as Escrituras Sagradas, é possível ter a afirmação de que o título de cristão é um título pagão, é um título de maldito. É uma chacota que foi colocada nos seguidores do Senhor Jesus. E esse título, se denominar como cristão, não tem promessa de salvação, não tem promessa de prosperidade, não tem promessa nenhuma do Senhor Deus para quem se chama cristão. Porque quando você examina as promessas, ele deixa claro que as promessas são para os justos, para os benditos, para os fiéis, para os verdadeiros, para os santos, para aqueles que guardam e praticam as suas palavras. E o título de cristão não é um título que nós devemos nos denominar. Tanto é que lá o apóstolo Pedro até alerta: mesmo que tenha uma morte como cristão, não se envergonhem disso. Mesmo que sejam chacota, não se incomodem, porque devemos verdadeiramente agradar ao Senhor Deus antes dos homens, para que através das nossas obras e dos nossos frutos, o Senhor verdadeiramente se agrade de todos nós. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E ali na outra rede social, a abençoada foi citar um texto lá do livro de 1 João, que ela falou: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas o apóstolo João também disse: aquele que peca é filho do diabo. Então o que você prefere escolher? Bom, vocês devem muito prestar atenção quando lê um texto da Bíblia Sagrada. É bom que leia o capítulo todinho para você poder realmente ter uma convicção, certeza se aquilo que ele estava falando era para aquele momento, para quem que João estava falando isso. João estava falando para aqueles que eram da linhagem das 12 tribos, tá bom? Então é nisso aí. João não estava falando para aqueles que são gentil, que era nós, certo? Então, no gentil é uma coisa e as 12 tribos é outra, tá bom, abençoado? Cuidado para não pegar o texto sem contexto e pegar que hoje a maioria do fundamento de fé está fundado assim, tá bom? O abençoado falou: a maioria não consegue acompanhar a igreja porque não recebe salário, e é necessário, todo obreiro é digno do seu salário. Lucas 10, versículo 7. E aqui na outra rede social aqui, que não está aparecendo, mas eu peguei no outro celular para ver, escreva assim: vocês não acreditam que o Espírito Santo pode guiar uma pessoa em seu direcionamento e suas ações? Porque tudo tem que ser tirando sorte, apóstolo. Bom, isso aí é a coisa mais simples e rápida, eu vou dizer você. Se você pegasse lá no livro 1 de Atos, você vai ver que no livro 1 de Atos era fácil de apontar. Ó, quem vai ser realmente o apóstolo é Matias. Por que eles não fizeram isso? Por que eles invocaram o Espírito Santo? Mas invocaram o Espírito Santo para saber quem que seria, foi através de sorteios, tá? Livro de Atos entrou no lugar de Judas, tá bom? Exatamente. Então vamos lá, vamos perguntando para poder andar bem rápido. O abençoado falou que se a igreja permite apostas, não permite, até porque isso aí é a palavra do Senhor Deus. Aposta é uma coisa, sorteio é outra. Aposta, sempre alguém vai perder alguma coisa. Exatamente. Tem que valer alguma coisa também. E o outro falou que o apóstolo não aparece por medo de sequestro. Em um momento a gente falou isso. Só que a palavra do Senhor Jesus é clara: não devemos atentar ao nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, quando Satanás falou para ele se jogar lá do penhasco, porque está escrito que os anjos darão ordem para te guardar, o Senhor Jesus se jogou? Não, ele deixou bem claro e rebateu com a palavra. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, ele rebateu com a palavra. E seja sobre e vigiante.
Temos que vigiar a todo momento. O próprio Senhor Jesus mandou que se numa cidade tentasse agarrar os apóstolos, ele falou assim, foge, vai para outra. Exatamente, é outro. Então você não tem pecado, é isso? O Senhor Jesus deixou bem claro. Ele levou sobre si todo o pecado, toda a iniquidade daquele que nele crê. Eu não quero, assim, ensinar vocês o que é realmente isso aí, porque na verdade a religião hoje usa isso para poder o quê? Oprimir as pessoas, para poder acuar as pessoas. Então, até eles mesmos não sabem o que é o pecado, certo? Exatamente. Então, o pecado mesmo o Senhor Jesus levou sobre eles. Agora, erros é uma coisa e pecados são outras coisas, exatamente. Tá bom? E porque o apóstolo não aparece, diferente do que o outro foi distorcendo essa palavra, falando que é por medo de sequestro, é porque ele continua fazendo a obra de casa, em casa, nas ruas, em hospitais, em presídios, em tudo quanto é canto. Ando na rua, normalmente, glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para mais honra e glória dele. E ali, abençoado... Eu sou pecadora, mas todos os dias me santifico. Não, abençoado. Isso aí foi um título que o homem colocou em você. Exatamente. Isso aí foi um título que a religião colocou em você. Porque na Bíblia Sagrada ela é bem claro, o Senhor Jesus levou todos os pecados daqueles que verdadeiramente creram nele. Aqueles que creram nele levou sobre si todos os pecados. Agora é que você precisa saber o que é pecado, que a maioria, infelizmente, mais de 90% não sabe. Exatamente. Agora, um pecado eu digo para você logo bem claro, iniquidade. É o pior que tem. O Senhor Jesus é abominável para ele. Mas ele até perdoa esse pecado. Mas é necessário voltar ao primeiro amor. O que é iniquidade? A injustiça hoje, que mais de 90 e nem não sei quantos por cento das igrejas hoje estão cometendo ele. Aí o observador perguntou, mas nós pecamos ou você é perfeita? Todos nós, os seres humanos, somos perfeitos, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele, e tudo que ele faz é perfeito. Agora devemos seguir conforme está escrito, para que as nossas atitudes também sejam perfeitas. Mateus 5, versículo 48. Palavra do Senhor Jesus. Sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Porque quando você vai em Tiago capítulo 1, diz bem claro que aquele que vai fazer a obra do Senhor, ele tem que ser perfeito para todas boa obra. Exatamente. Porque se ele não for perfeito, ele não pode fazer a obra de Deus, tá bom? Exatamente. Sim, eu sou a filha dele, sou milagre e promessa dessa obra pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois verdadeiramente minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não, eu não acompanho ele nas ruas, porque agora eu sou uma figura pública, eu não posso ficar seguindo nas ruas como eu fazia antigamente, mas agora eu não posso mais. Eu e minha mãe ficamos limitados ao trabalho de casa, em casa, trabalho mais reservado, mas continuamos fazendo a nossa obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou pastora, sou ministradora da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui na outra rede social perguntou se nós guardamos o sábado. O Senhor Jesus deixou bem claro não que só o sábado, como todos os dias. Ele é o Deus de todos os dias. Então todos os dias nós o adoramos em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Aí ela perguntou, vocês seguem exatamente a Bíblia? A Bíblia Sagrada, nós cremos no Senhor Deus como 100%. Tudo para a honra e glória do nosso porque a Bíblia Sagrada, como está escrito, é muito fácil e é muito simples. Porque é cada um naquilo que escolheu para cada uma obra. Para cada uma obra você tem uma doutrina. Por exemplo, a doutrina para você poder ir para o hospital é uma, para você poder ir para o presídio é outra, para você poder ir para o asilo é outra, para você poder ir para o morador de rua é outra. Então você tem que buscar poder de Deus de formas diferentes. Exatamente. Sim, nós trabalhamos principalmente na obra do nosso Senhor Deus, mas também somos um grupo de empresários, como a gente já informou a todos vocês no início da live. Nós somos um grupo de empresários, temos grupos de empresas que trabalham conosco e nós trabalhamos também. O ponto, essa sua pergunta de vocês trabalham, é que é importante lembrar que trabalhar na obra, trabalhar no ministério do Senhor Deus é trabalho, é um trabalho que exige muito esforço e muita dedicação. Por isso que tem que ser recompensado e remunerado. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. A abençoada lhe perguntou, sempre achei que cristão era aquele que seguia Jesus Cristo. Nunca tinha visto por esse ponto. Porque é necessário a gente ver como está escrito. Só existe 2 versículos só na Bíblia Sagrada, está lá no livro de Atos e 1 Pedro capítulo 4, tá? Exatamente. Então não é isso não. Tem muitos realmente versículos na Bíblia Sagrada quem diz quem você é. Em primeiro lugar, acima de tudo, você é uma santa. Glórias ao nosso Senhor Deus. E ela perguntou, vocês praticam o sacramento? Sacramento. De forma... Não. Então, calma aí. Isso aí vem da origem realmente do catolicismo, certo? Mas nós cremos um Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade. Aí de onde saiu tanto dinheiro das promessas das palavras do Senhor Jesus Cristo? Marcos capítulo 10, de 25 em diante, 100 vezes mais em tudo, para aquele que abandonar tudo por amor do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Tudo só para que ele me deu milhares de vezes mais, tá bom, abençoado? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Continue interagindo, que estamos respondendo suas perguntas. Para mais honra e glória no Senhor Deus. Aí outro. Santo só Jesus Cristo. Não. Não. Se você encontrar esse versículo na Bíblia Sagrada, aí você vai ter que ler o contexto todinho, por que falaram isso também. Exato. É que nem a história do cristão. Exato. Não olharam e não deram olhada. Porque é impossível. Tanto é que nós estamos dando uma afirmação aí, uma oferta de 3 milhões de reais se alguém mostrar que é possível ser do Senhor Jesus e não ser santo. Até agora não apareceu nenhum líder. Exatamente. E aceitamos qualquer uma proposta, tá? Qualquer um desafio nós aceitamos. E a abençoado perguntou, vocês seguem qual doutrina? Nós seguimos a doutrina do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, como está escrito. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. É o livro de Atos. No livro de Atos lá você vai ver todas as doutrinas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos a ouvir agora em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor. Mais alguém? Tem pergunta aqui, só que eu tô olhando. Bora. Tudo para mais honra e glória. É porque tem uns que ficam falando bobeira, eu tenho que ignorar a bobeira e procurar as perguntas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Repitam aí as perguntas para a gente responder. Temos mais 2 minutos ali de live para continuar interagindo. Ah, a abençoada falou, não existe apóstolo hoje em dia, de novo. Bom, aí eu já afirmei e afirmo para você. Pastor, esse cargo não existe. Existe só pro Senhor Deus. Tanto é que até agora ninguém fez um desafio para nós, mas nós fizemos um desafio. Aquele que diz que é pastor, chega diante de nós e afirma isso, que vai ganhar 12 milhões de reais. Por que não apareceu ninguém? Porque eles já olharam na Bíblia Sagrada e sabem que não tem. Apesar, cuidado com as Bíblias aí, que tem um montão de Bíblia falsa rolando aí, tá bom? Exatamente. Por exemplo, assim, você vai lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 17, lá a palavra é guia, eles colocaram a palavra pastor. Então, é bom vocês olharem aí a Bíblia de vocês aí que... Se você afirma que o ser humano não é perfeito, você afirma que o Senhor Deus é mentiroso, incompetente e injusto. Então, você cuidado com as suas palavras. Exatamente. Você tem que ter cuidado porque você está blasfemando contra a maior obra que ele fez, como está escrito na Bíblia Sagrada, a maior obra que ele fez foi o ser humano. Glória que fez a imagem e semelhança dele. Exatamente. E aí ele falou que levou os pecados só da época dele. Não, só da época dele não. Ele levou o pecado principalmente das 12 tribos e de todo aquele que verdadeiramente crê nele. Exatamente. E a última pergunta, vocês usam fundo verde para trocar de roupa nos vídeos? Não, o fundo verde é um só, todos os outros fundos são mudados e foi aquela cor que o apóstolo escolheu, a cor de verde. Eu reclamei do tom de verde, mas ele cismou com aquele tom de verde de croma. E agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 na madrugada, com orações e ministrações. E nesses 12 minutos restantes, interagindo com vocês, respondendo suas perguntas, a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. E lá na @milaofertadim, de segunda a sexta, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde durante toda a live eu respondo suas perguntas com porquê, para que e como, sobre a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa passagem, rapidinho, e essa passagem aí de Paulo, que ele falou que não é perfeito, ele ainda não tinha alcançado a perfeição nas obras. Ele não acreditava que ele tinha alcançado a perfeição nas obras. Lê o contexto todo. E quem quer levar uma de nossas igrejas de exemplo físico para a sua região, seu bairro, município, estado ou país, independente de seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives dos mais de 25 países e meu muitíssimo amém. Glória a Deus.